E lembrando que a campanha termina no dia 31 de agosto. Os nossos convidados de hoje no Jornal da UFO são o professor do Instituto de Ciências Biomédicas e do Departamento de Imunologia, doutor José Roberto Mineu. Obrigada pela presença, professor. Obrigado. E também aqui ao meu lado está o médico infectologista e professor universitário Abel Dibi Hayashi. Boa noite. Boa noite. Nós acabamos de ver então na reportagem essa questão da vacinação. Professor, primeiro, vamos explicar para o pessoal que nos assiste por que algumas doenças consideradas erradicadas hoje estão de volta. É importante que a gente saiba que uma das contribuições mais relevantes da imunologia é exatamente nesse campo de prevenção de doenças. E nesse sentido, as doenças infecciosas assumem um papel importantíssimo nesse sentido, né? Uma coisa importante que a gente ensina para os nossos alunos na graduação, na pós-graduação, é uma coisa que se chama memória imunológica. Então, o que é essa memória imunológica? Quer dizer, ficar impresso ali como se fosse, né, algo armazenado, são células do nosso organismo que tem a função exatamente de lembrar daquele, não é? Agora, evidentemente, se você não elicita essa memória, se você não tem esse aprendizado imunológico, é claro que essa população vai estar, que a gente diz, susceptível. Então, muito importante, não é? Doenças que outrora eram erradicadas. Os dois exemplos dados aí, não é? Poliomielite, o sarampo, que praticamente não é, tínhamos há décadas sem ter, não é? Acontece que quando baixa o número de pessoas com memória imunológica, vacinados, protegidos, não é? Porque esses patógenos, esses vírus, não respeitam fronteira, né? Na medida que a gente tem as pessoas atravessando fronteiras, nós temos também, né, o número de pessoas que acabam se infectando. Isso é interessante porque recentemente no Brasil nós recebemos pessoas de vários países para morar aqui, por exemplo, pessoas da Venezuela, Haiti. Isso pode ter alguma influência, professor? Totalmente influência, né? Porque evidentemente nesses países, mesmo a cobertura vacinal, não é, os procedimentos de controle de qualidade não deixavam a desejar, vamos dizer, não é? Então essas pessoas entram carregando essas, não é? Se o nosso potencial de proteção está baixo, não é? Tá? Então nós vamos discutir ainda aqui essa questão, né, por que isso pode acontecer, né? Por que não é 100% das pessoas que acabam sendo vacinadas. Doutora Abel, então eu vou aproveitar essa pergunta que o professor lançou. Por que no caso, né, infelizmente, nem todo o grupo de risco, que é o grupo da campanha vacinado, isso pode aumentar o risco de casos das doenças? A gente muito discute a respeito do efeito de rebanho. Ou seja, quando eu estou vacinando o meu filho, eu estou protegendo não só o meu filho, mas também todas as crianças que vivem em proximidade do meu filho. A gente tem que lembrar que criança, ela vive em um aglomerado particular, que é a escola. E que criança não tem o mesmo hábito higiênico que a gente. Então a criança tosse, ela não lava a mão, ela beija a outra criança, ela anda próximo da outra criança. Então, nesse sentido, proteger as crianças na tenra idade e fazer justamente isso que o professor Mineu falou, guardar a resposta imunológica, muito provavelmente para a vida inteira, se cumprir do cartão vacinal da maneira como é preconizado pelo Ministério, é um passo importante para a gente garantir que o país tenha essas doenças eliminadas. Principalmente o sarampo, que pode culminar em óbito por diversas complicações, e também a polio, que pode culminar em deformidade permanente. E são coisas perfeitamente preveníveis por vacina. Outra preocupação, doutor, pode ser o fato de, por exemplo, os pais até mesmo levam os filhos, mas apenas para a primeira dose. Há casos que são necessários outras doses, aplicação de outras doses, e se não completar esse ciclo, a pessoa está protegida, criança ou adulto, ou não? Existe um crescente de eficácia da vacina de acordo com o número de doses. Por exemplo, a vacina do sarampo, que é co-administrada junto com a rubéola e a cachumba e talvez até a varicela, ela precisa de no mínimo 2 doses. Uma com 12 meses e uma com 15 meses a 2 anos. Já a vacina contra pólio, ela começa com 3 doses ao 2º, 4º e 6º mês com a vacina inativada
e depois é feito um reforço com 15 meses e depois mais um com 5 anos e em toda a campanha do Ministério. É uma coisa muito triste você ver que por um pai não ter vacinado o seu filho na infância, ele carregue uma sequela motora pela vida inteira. Então, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado hoje é o movimento anti-vacina. Falando nesse movimento anti-vacina, professor Mineu, o senhor acredita que até mesmo as fake news, notícias falsas, que tanto se fala hoje, né, que estão aí espalhadas pela rede, elas têm contribuído para esse movimento anti-vacinação? Com certeza, com certeza. A gente tem discutido muito isso, né, doutora Abel, que é um desserviço que se faz para a saúde pública como um todo, né? Porque um dos grandes mitos que tem, não vacine porque você pode causar autismo nos seus filhos. Ora, isso já foi cientificamente provado, né? A gente estava discutindo sobre um trabalho recente aí chama a revista JAMA, né? Journal of American Medical Society, que inequivocamente demonstra, né, que mais de 196 mil pessoas foram analisadas, estudadas de uma forma muito cuidadosa e chegou-se à conclusão que não existe absolutamente nenhuma associação entre você vacinar e você causar autismo, né? Quer dizer, de novo eu falo, acho que uma das maiores contribuições da imunologia é no campo dessa prevenção de doenças, né? Então, isso prejudica demais, é uma verdadeira fake news, né? Justamente numa área tão importante como é a saúde pública. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre esse assunto, ok? Quer saber como ficam as temperaturas amanhã? Veja na previsão do tempo. A semana chega com tempo nublado e temperaturas amenas nas cidades da região. Em Uberlândia, a mínima é de 18 e a máxima 31 graus na terça-feira. Em Monte Carmelo, a mínima pode chegar a 16 e a máxima 32 graus. Fica parcialmente nublada a cidade de Patos de Minas. A mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. O dia parece mais quente em Ituiutaba. A mínima é de 17 e a máxima pode chegar a 33 graus. Dia parcialmente nublado também em Uberaba. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Já sabe o que vai fazer na última semana de férias? Confira então as nossas dicas do quadro Eventos UFO. Olá pessoal, as férias estão acabando e os eventos na universidade voltam a acontecer. Então vamos conferir? Amanhã tem o curso Elementos de Conservação Preventiva de Coleções Museológicas, oferecido pelo Museu do Índio. É gratuito e vai ser ministrado por Lídia Maria Meirelles. Acontece no auditório B do bloco 5O, no campus Santa Mônica, das 8 da manhã até o meio-dia. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3236-3707. Quem participar recebe certificado. De quarta até sexta-feira, tem o primeiro simpósio de bioterismo. O objetivo do evento é promover um espaço para o debate consciente sobre os desafios da experimentação animal. Alguns temas abordados nos minicursos, palestras e mesas de debate são bem-estar animal, ética, inovações no manejo reprodutivo e experimental. É aberto a todos os profissionais, acadêmicos, pesquisadores e estudantes da área. Vai ser no anfiteatro do Bloco 8C, no campus Umuarama. Na quinta-feira tem Cine UFO com o filme Dia de Fúria. O evento incentiva a diversidade cultural na comunidade universitária e busca ocupar espaços comuns de convívio com lazer, apreciação estética e diálogo sobre questões sociais, políticas e culturais históricas. O tema das 4 exibições do mês de agosto é ódio e as apresentações acontecem no estacionamento que fica atrás do bloco 5OB no campus Santa Mônica. Aproveite, é gratuito! A rotina na universidade volta ao normal após o recesso e a agenda dos eventos programados você confere comigo aqui no Eventos UFO. Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Até lá!
Depois do intervalo, continuamos o bate-papo sobre doenças erradicadas. Você confere também a repercussão do corte de bolsas de pós-graduação e formação docente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Voltamos já. Últimos dias após publicação de um ofício da CAPES sobre possíveis cortes que afetariam bolsas de pós-graduação em formação docente, a comunidade acadêmica está em alerta. Nossa equipe ouviu o reitor e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação sobre a situação. Vamos conferir. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, divulgou o ofício dia 1º de agosto em resposta ao orçamento previsto para 2019. Segundo o documento, o Ministério da Educação anunciou cortes significativos à CAPES em relação ao orçamento de 2018, que, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seria mantido em 2019. O ofício detalha os impactos em números. Seriam cortadas 93 mil bolsas de pós-graduação e 105 mil voltadas para programas de formação docente, como é o caso da residência pedagógica. Conversamos com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFO, professor Carlos Henrique de Carvalho, e com o reitor da universidade, professor Valder Steffen Júnior, sobre os possíveis cortes e o impacto para a UFO. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação explica que já vem acontecendo atrasos de bolsas de outras instituições de fomento. Nós não podemos esquecer também uma situação da FAPEMIG, né, que para mim ela já é atual, né, ela não está prevista dificuldade para 2019, ela já acontece. São 159 bolsistas da FAPEMIG, né, que receberam a sua última parcela no mês de junho, final de junho, mas referente a maio. Então falta receber junho, julho, porque nós já estamos entrando em agosto. Então é uma situação muito difícil, né? Isso impacta diretamente na produção, né, científica, não apenas brasileira, mas especialmente na Universidade Federal de Uberlândia. Né? Por quê? Essas pesquisas, essas bolsas, elas custeiam a permanência dos alunos. Nós estamos falando, somando CAPES, FAPEMIG e CNPq, mais de 1.000 bolsistas, né? Que é um quarto dos nossos alunos de pós-graduação. Então, financiamento direto que nós temos é de 25%, né, para os nossos pesquisadores, mestrando e doutorando. Se corta isso, se isso é contingenciado ou realmente, se viesse confirmar esse corte para 2019, com essas dificuldades que a FAPEMIG já vem passando, né, nós praticamente vamos estagnar a pesquisa de uma maneira geral, né? Então a Universidade Federal de Uberlândia, inclusive, ela vem desenvolvendo esforços no sentido de tentar minimizar isso internamente, né? Mas não é fácil, com todos os contingenciamentos que nós estamos vivenciando. Então, o corte, né, se viesse confirmar o corte de 280 milhões, é inadmissível. Né? 680 milhões é inadmissível. Né? Além do mais, né, há cortes indiretos. Né? Um corte indireto é que a cota de bolsas, isso no país como um todo, e também na UFO isso vem acontecendo, não há cotas de bolsas novas. Né? Além do mais também, né, nós temos o valor nominal da bolsa, que não sofre reajuste,
ou pelo menos a correção da inflação desde 2010. Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, atualmente a UFO recebe 584 bolsas de mestrado, sendo que 407 delas são da CAPES. Das 349 bolsas de doutorado, 249 são fomentadas pela CAPES. No pós-doutorado, são 80 bolsas no total, 66 delas vêm da CAPES. O reitor da UFO reforça a importância da ciência para o desenvolvimento do país e dá exemplos de como pesquisas impactam diretamente a sociedade. Eu queria lembrar, por exemplo, duas situações. Quando a gente pensa na febre chikungunya e na Zika, o Brasil só foi capaz de dar uma resposta rápida àquela situação por conta dos investimentos em ciência e tecnologia nos nossos laboratórios científicos. Nós só temos competitividade na produção agrícola por conta de pesquisas realizadas nas universidades e na Embrapa. Então veja que há um desdobramento social muito importante. Isso sem falar propriamente da indústria de base tecnológica, do desenvolvimento de tecnologia, da liberação de patentes, são aspectos que têm uma repercussão sobre toda a sociedade brasileira, para muito além das próprias universidades, dos próprios institutos de pesquisa. Por isso que, nesse sentido, diante dessa enorme preocupação que todos nós temos, certamente a Emenda Constitucional 95, conhecida também como Emenda do Teto dos Gastos, ela precisa ser revogada em algum momento. Quanto antes, melhor. Exatamente a partir de 2019, essa emenda começa a ter repercussão nos orçamentos públicos de uma maneira geral. E quando a gente considera a enorme desigualdade social desse país, as enormes necessidades que esse país tem para poder chegar no nível de uma qualidade de vida compatível com as necessidades do nosso povo, esses cortes, a sociedade não será capaz de aguentar. Por isso que nós temos nos manifestado nesse momento de muita preocupação, quando estamos aí às vésperas da aprovação do orçamento 2019 e estão muito preocupados com o futuro das universidades, dos centros de pesquisa, dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores. E lembrando que a contribuição que todo esse conjunto de instituições tem dado para o desenvolvimento do país é extremamente importante. Nós não conseguiríamos imaginar a região do Triângulo Mineiro e todo o seu entorno sem a Universidade Federal de Uberlândia. E por isso fica aí a preocupação da reitoria da universidade, da administração superior da universidade com relação a tudo isso. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Carlos, e também o reitor da UFO, Valdir Steffen Júnior, falaram também sobre essa questão da importância da pesquisa. A pesquisa, no caso das vacinas, dessa elaboração de vacinas, é importante também, professor Mineu? É fundamental, não é? A gente tem institutos que são referências internacionais. A gente viu aí na reportagem dos postos de vacinação, lá, Fiocruz Biomanguinhos, né? Isso aliado ao Instituto Butantan, ao Instituto Ezequiel Dias, quer dizer, são grandes produtores de vacinas e com controle de qualidade impressionante. Não é? Contra a febre amarela, por exemplo, o Brasil é o único produtor mundial, né? Quer dizer, isso já desde a década de 40, aqueles primeiros pesquisadores, né, os fundadores, inclusive, desses institutos, né, estiveram à frente. Então, isso é fundamental. Né? Quer dizer, se há um produto que tem um valor agregado, né, é um produto biotecnológico chamado vacina. E até ela ser aprovada, né, aquela determinada vacina, ela passa por vários e vários procedimentos de controle de qualidade. Né? Ela tem que ser efetiva, ela tem que ser até mesmo de baixo custo, né? Ela não pode ter efeitos colaterais, quer dizer, isso passa por uma série de experimentações que muitas vezes, né, a população desconhece isso. Né? Então, de novo, aquele movimento anti-vacina, né, quanto mais um programa como esse chegar na população e atingir o que tem por trás de um produto que é aplicado numa criança, né? Então uma gotinha que né? Quer dizer, ali existem, não é? Milhares e milhares de estudos, né? De horas de estudos e de investimentos públicos feitos nesses produtos. Então, no caso, doutor Abel, da distribuição da vacina até chegar à população,
é seguro? Como que funciona um pouco o passo a passo desse processo, essa distribuição? A gente vê que é toda uma cadeia produtiva, é todo um parque industrial. E hoje em dia o Brasil é liderança na produção de vacinas. Tanto assim que algumas empresas, algumas multinacionais, fazem contratos para utilizar o parque industrial, o produtor de vacina, para produzir as próprias vacinas aqui no Brasil. A gente vê que a gente tem material humano abundante e ávido por recursos para poder trabalhar. E tal qual é feito no início do século XIX pelos grandes pesquisadores brasileiros, a gente ainda tem esse material humano, mas que é muito pouco fomentado. Então, assim, novamente a gente vem só reafirmar. É uma coisa impressionante o grau de organização desses grandes institutos. A vacina é segura, a vacina é experimentada, existe um controle de efeitos adversos. Qualquer efeito adverso é imediatamente reportado. Existe número de lote de cada vacina. Na presença de um efeito adverso, esse lote ele é retirado das campanhas. Então, a população não deve ter medo de vacinar os seus filhos. E, ao invés de procurar notícias e informações em boatos de internet, as famosas fake news, a população deve procurar a informação correta no Ministério da Saúde, que de maneira nenhuma é leviano com as informações que se propõe a oferecer para a população. Certo. E essas doenças erradicadas que nós conversamos um pouco aqui no jornal, por exemplo, a cachumba, também sarampo, poliomielite. Nesse caso, se a pessoa não vacinou quando era criança, ainda é possível contrair a doença? Ainda é possível vacinar? Como que fica no caso dos adultos? A polio é uma situação diferente, porque o calendário vacinal vai até os 5 anos. Existem algumas exceções para países que têm uma alta incidência de polio. Então, Afeganistão, Paquistão, existe essa exceção. Mas a pessoa tem que declarar isso e procurar um médico especialista em viagem, em medicina do viajante. Já o sarampo, a cachumba e a rubéola. A cachumba, a gente teve surtos. Já o sarampo e a rubéola, a gente está com essas doenças bastante controladas. Então, a tríplice viral é preconizada 2 doses com intervalo de 1 mês na população até 29 anos. E na população de 29 a 39 anos, somente uma dose subcutânea. Ótimo. Professor Mineu, o senhor participa de um projeto muito especial, né, com a comunidade do programa de pós-graduação em que o senhor é coordenador. Conta pra gente como que funciona esse projeto que conscientiza as crianças, os jovens ainda nas escolas. Então, uma das funções nessa atividade de formação de recursos humanos especializados é exatamente a chamada inserção social, né? Quer dizer, para que formar mestres, doutores e pós-doutores? Isso tem conexão com a comunidade? Né? Então, um dos projetos que a gente julga de maior importância é quando os nossos mestrandos e doutorandos vão às escolas, né? Conscientizando essas pessoas, fazendo grupo de estudos, grupos de teatrais, né? Mostrando, é muito gratificante até ver eles fazerem figuras, né? Ilustrativos de vírus, de bactérias, né? Então, isso justamente, como o doutor Abel falou, está na esteira da conscientização. Né? Então, esse é um projeto que a gente diz que é no contexto da inserção social. E os nossos programas têm ido periodicamente, né? Um grupo de professores que tem assim, a máxima boa vontade de ir, né? Junto com os nossos pós-graduandos. Ótimo, muito bom. Parabéns, né, por essa iniciativa. Agora nós vamos ver um depoimento da própria comunidade, porque no próximo domingo, dia 12, é Dia dos Pais. E então, nada melhor do que homenagear essa pessoa tão importante. Veja. Gostaria de desejar a todos os pais que olhem para os seus filhos todos os dias e que eduquem e que os filhos também saibam respeitar os seus pais e depois, quando crescerem, olharem para eles com muita certeza que fizeram um bom trabalho. Então, a todos os pais, um feliz Dia dos Pais, com muitos presentes e muitos sorrisos nos rostos. Nesse Dia dos Pais, eu gostaria de deixar um abraço para todos os pais e dizer que eles são uma figura muito importante para a família,
para a nossa educação, que nos dá o suporte mesmo, né? É uma figura que nos inspira, é uma figura que a gente ama e que a gente gostaria muito de estar sempre presente. Então, feliz Dia dos Pais para todo mundo, para todos os pais, em especial para o meu pai também, que está na Bahia. E é isso, dizer que amo muito. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer o Dr. Abel. Obrigada pelas informações. Muito obrigado. Obrigada. E também ao professor Mineu. Obrigada pela presença aqui no Jornal da UFO. Muito bem. Este jornal de hoje termina por aqui. Amanhã vamos falar sobre desemprego. Envie suas dúvidas no nosso Instagram ou Facebook e também tem a novidade, hein? É o WhatsApp. O número é 996397880. Boa noite e até amanhã.